Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre a obsessão romântica toma conta quando você não tem um propósito ou significado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Se você quiser saber o que eu tenho pra falar, só continuar assistindo ao vídeo. Muito bem, para começar, como sempre, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise, e hoje, então, nós vamos falar desse tema, né? Por que eu escolhi falar desse tema? Porque eu sinto que, às vezes, a gente é tomado por escolhas e forças nossas internas que nem sempre a gente identifica, né? E muitas vezes a gente não para pra pensar, inclusive. E esse vídeo, os meus vídeos costumam ser um convite para que você se reencontre em meio à loucura que é a nossa vida, sabe? E esse vídeo de hoje não é diferente disso, então vamos lá conversar um pouquinho mais, né, sobre isso. Então tá, como que é isso na prática, né? Como que a obsessão romântica toma conta quando você não tem propósito ou significado? Bom, na prática, isso é quando você é aquela pessoa que só vive em função dos seus romances, das suas relações. Isso acontece um pouquinho, gente, contextualizando, com todo mundo, ou com a maioria de nós, pelo menos não vou falar todo mundo, porque todo mundo é muita gente, né? Com a maioria de nós, provavelmente na época da adolescência ali, às vezes na infância, pra quem namora mais cedo, né? Que às vezes acontece também. E, enfim, né? E a gente meio que se perde, assim. E faz parte daquele momento, daquele processo, né? Eu, particularmente, eu acho que falta um pouco na nossa sociedade a gente permitir as crianças e os adolescentes serem crianças e adolescentes, né? A gente permitir que as nossas crianças e adolescentes errem, né? Na hora certa, que é, no caso, na adolescência e na infância. E eu sinto muito, assim, eu vejo muito na prática na minha clínica, com as adolescentes que eu atendo, especialmente uma cobrança muito forte dos pais no sentido de que a criança e o adolescente não pode exercer o direito de errar, exercer o direito de escolher errado, de ser o fogo de palha que costumam dizer, né? Que faz parte daquela construção daquele momento. E então, geralmente na adolescência a gente tem um pouco dessa característica, na infância para quem namora mais cedo, como eu falei também. Mas, enfim, é importante a gente entender que depois, na vida adulta, a gente pode até ter essa tendência, porque faz parte um pouco do nosso funcionamento, considerando-se que as relações românticas tendem a ser as relações em que, quando não são aprisionadoras, quando não são tóxicas, quando não nos fazem muito mal, elas tendem a ser a relação mais, assim, que a gente fica encantadinho, que a gente fica, assim, até entre muitas aspas, adoecido nesse sentido, né? A gente fica entorpecido por aquele sentimento e tudo mais, então às vezes isso, né, assim, isso tira a gente da gente e da nossa vida, a gente se perde mesmo, né? E aqui a obsessão romântica toma conta quando você não tem um propósito. É justamente isso, assim, né? Só que é interessante a gente pensar que às vezes você tem sim um propósito e tem sim um significado na sua vida, e mesmo assim essa questão romântica toma, né? Você da sua vida, né? Justamente porque traz essa empolgação e porque traz um pouco esse entorpecimento, que nem eu falei. Pra maioria de nós, não é pra todo mundo, tá? Mas pra maioria de nós traz esse movimento que faz com que a gente fique, de alguma maneira, em função daquilo, querendo saciar essa necessidade daquele outro, né? E isso traz uma série de inquisições, mas enfim, não vou entrar desse lado, vou focar aqui no vídeo, né? Então, é normal, de certa forma, que a gente fique, assim, com essa obsessão. Não obsessão no sentido doentio de obsessão mesmo, mas no sentido de ficar em função disso, de meio que respirar isso, especialmente se essa relação tá num começo, né? Aí faz parte desse processo que a gente fique mais pensando na pessoa, querendo ficar com a pessoa o tempo todo, faz parte de começos de relacionamentos de modo geral, né? Assim, é importante a gente entender isso, porque assim que a gente entenda um pouco do nosso movimento, também fica muito difícil a gente sair dele, né? E aqui é justamente isso que a gente vai então falar agora, né? O que isso nos conta sobre a nossa vida. Pode tanto fazer parte do nosso movimento, porque tem pessoas que são mais voltadas para essa parte romântica e que se perdem mais fácil de si, das suas questões, é natural, tem pessoas que têm isso, e não é porque a pessoa quer, não é porque, entendeu? É só o natural da pessoa, e existe daí é um pouco mais complexo da pessoa de reverter isso, mas é possível também, né? E, então, como que a gente faz, né? Como que a gente entende a nossa vida nesse sentido? Tô olhando pra baixo que meu roteiro ficou aqui embaixo. A gente precisa muitas vezes entender que isso pode sim sinalizar o fato de que a nossa vida está completamente desinteressante, né? Isso pode sim sinalizar o fato de que a gente busca sentidos e lugares em outros movimentos, em outros pontos da vida, já que a nossa vida está muito desinteressante e está realmente mais voltada para o outro de forma geral ou algo nesse caminho, né?
É uma coisa que pode acontecer. Sim, pode acontecer. E isso geralmente nos conta que a nossa vida tá sem sentido, né? Que a nossa vida, que a gente tá muito no automático. E sempre que a gente estiver, de alguma forma, escolhendo ou não estar no automático, automaticamente a gente tá fora da gente. Automaticamente a gente tá off da gente e da nossa vida, entende? Então é importante a gente conseguir fazer essa leitura e olhar para nossa vida com esse olhar de tentar entender se a nossa vida tem significado pra gente, se essa vida é uma vida com propósito, e não aquele propósito, a gente já falou disso, né? Não aquele propósito, aquela parafernália daquele propósito irreal, praticamente. Mas um propósito no sentido de se a gente tá conseguindo fazer as nossas coisas, se a gente tá olhando pra nossa vida e ela tá minimamente, nossa, que legal, minha vida é da hora, ou se não. Porque se ela não tiver, é natural que você vá se agarrar a qualquer e ficar literalmente obcecado com qualquer outra coisa que aparecer. Entende? E daí não é porque tem alguma coisa errada com você, não, é porque você tá buscando válvulas de escape, literalmente, para que a sua vida seja menos cretina mesmo, né? Para que a sua vida tenha um pouquinho mais de sentido. E é importante a gente entender isso. Pra gente não ficar se julgando também, quando não precisa, quando não cabe, né? E aí, então, como é que a gente faz para tomar as rédeas de novo, né? Primeiro a gente precisa primeiro de tudo, prestar atenção se a gente só pensa na pessoa que a gente tá afim ou que a gente ama, enfim, seja qual for o contexto. Se a gente só pensa naquela pessoa o dia inteiro, o tempo inteiro, se a gente vive em função de pensar naquela pessoa. Se a gente vive em função de pensar naquela pessoa, então significa que a gente provavelmente tem algum desvio na nossa vida que tá gerando esse movimento na gente, né? E aí a gente precisa olhar para esse desvio, entender o que é que tá por trás disso. Como eu sempre falo, nada é só porque é. Né? Sempre tem alguma coisa por trás. Assim que a gente olha o que está por trás, a gente vai continuar em função de satisfazer aquele desvio que está por trás. Porque a gente está sempre buscando satisfazer. Eternamente é uma busca de satisfazer as nossas necessidades. Entende? Tanto as naturais, fisiológicas, quanto as emocionais, né? E nesse sentido é assim também. Então a gente começa a tomar as rédeas quando a gente primeiro identifica que a gente está fazendo esse movimento e quando a gente busca entender por que a gente está fazendo esse movimento. Porque não é só dizer, eu sou assim. Não, ninguém é só assim. Não é assim. Sempre tem um motivo por trás. Sempre tem algo que te move por trás. E sem que você entenda que algo é este, fica impossível de você sair disso. Entende? Então, é muito importante essa leitura. É fundamental, eu diria, tá? E aí você vai tomar as rédeas quando você identificar isso, entender o que tá por trás, olhar para isso que tá por trás e aí trazer um pouco mais de significado para tua vida no sentido de querer estar presente na sua vida. E se você olha para tua vida e percebe que nada dela tá fazendo sentido, então seria interessante você pensar como ela pode ter sentido e principalmente buscar uma transição de para onde você está, né, para o que faria sentido para você. Entende? Sem isso, a nossa vida fica muito vazia. Sem isso, a nossa vida fica muito cretina. Sem isso, a gente perde a vontade de fazer o que quer que seja, entende? Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso sem se julgar, que a gente entenda isso num lugar de saber que a gente está buscando o tempo todo satisfazer as nossas necessidades, e se a gente não tiver a mínima noção de quais são essas necessidades, fica impossível da gente satisfazer. E pior, a gente fica sempre nessa função de sanar um desvio que vai continuar em desvio, que você não vai resolver porque você não sabe o que é, e você vai continuar frustrado, ou seja, você vai despender uma energia que às vezes você não tem para fazer coisas que não fazem sentido e o buraco vai continuar ali, entende? É meio que isso, assim. Então é muito importante a gente entender isso, né? E aí, dentro disso, quando a gente faz esse movimento todo de olhar pra gente, de ressignificar mesmo muitas vezes a nossa vida, ressignificar muitas vezes nossos dias, entender o que faz sentido ou não, se a gente tá tendo uma vida que faz sentido pra gente ou não, se a gente quer essa vida, enfim, faz todo esse olhar, é a nossa melhor forma de cuidar da gente. E a gente precisa cuidar da gente. Se a gente não cuidar da gente, quem que vai cuidar? Se a gente não parar para olhar pra gente e não trouxer pra nossa vida, entende? O significado que a gente busca, se a nossa própria vida não fizer sentido pra gente, como é que a gente pode pensar em seguir? Entende? Como é que a gente pode pensar em construir qualquer coisa que seja? É a nossa vida, são os nossos dias, não é pouco. É tudo que a gente tem. É só o que a gente tem. São os nossos dias, que é o presente. A gente não tem o amanhã e a gente não tem o ontem. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe. O que a gente tem é o agora. O agora é o presente. O presente é a nossa vida. O presente são os nossos dias, as nossas rotinas. Você tá satisfeito com a sua vida? Ela tá fazendo sentido pra você?
Se ela não tiver, esse vídeo é mais uma vez um convite para você olhar para sua vida e entender como faz então para ela fazer sentido. E eu tenho vários vídeos, inclusive, falando sobre isso, em que eu trago essa questão desse significado, eu trago essa questão de olhar para isso, sabe? E de tentar construir uma vida com significado, independente de você não trabalhar naquilo que você ama, não ter uma rotina do jeito que você ama, mas é possível você trazer significado. É possível, é possível. Entende? Então, é muito sobre isso, assim, né? E sempre e aí é importante a gente tá quase chegando no final do vídeo, né? E é importante que quando a gente cuida da gente, né, a gente consiga entender que se priorizar não é egoísmo. Se priorizar não é ser um belíssimo de um FDP, entendeu? E maltratar as pessoas e deixar as pessoas de lado não é sobre isso. Não é sobre isso. Você vai sim fazer tudo o que você pode pelas pessoas que você ama, mas você também vai fazer por você. Aliás, você principalmente vai fazer por você para que você esteja bem o suficiente para que você possa fazer por quem você ama. Não existe o contrário. E a gente precisa aceitar isso. E a gente precisa normalizar fazer as coisas por nós mesmos sem nos sentirmos culpados. Sem achar que a gente está sendo um belíssimo de um FTP, porque não é isso. Se priorizar não é isso. Não é só importar só você, não é isso se priorizar. Então é muito importante, tá? A gente entender. E se a gente não se priorizar na nossa vida, como faz? Como vai ser essa vida? Como a gente não vai ter obsessões, eventualmente, se a gente não tem um porquê? Entende? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque no final das contas, quem vive os seus dias é você. É só você que pode deixar os seus dias melhores, está nas suas mãos. É uma escolha que você precisa fazer. E eu tenho muitos outros vídeos falando disso aqui, inclusive, tá? Esse aqui não é sobre isso, mas tem muitos outros falando. Então, para concluir, e finalmente chegar ao final do vídeo, faz parte da vida a gente ficar obcecado com uma série de coisas diferentes. Faz parte de algum momento da vida, especialmente se a gente tiver um desvio muito profundo, no momento de insatisfação e estresse muito profundo, é natural que a gente vá descontar em coisas que nos aliviem, né? E as relações românticas, elas estão nesse lugar. Rola todo o entorpecimento, rola todo o negócio. Então faz parte, faz parte. E tudo bem se a gente quiser viver isso um pouco. Não é meu Deus, ó céus, ó vida, não é isso, entendeu? Mas é importante que em algum momento a gente olhe para isso de novo e que em algum momento a gente preste atenção se a nossa vida faz sentido. Porque se a gente está obcecado com qualquer coisa que seja, é porque a gente geralmente está fugindo de alguma coisa. Então, do que você está fugindo? O que está acontecendo? Tá tudo bem se você escolher ser assim, não tem problema. Isso aqui, esse vídeo não é uma crítica, entende? Não é uma crítica, tá tudo bem se essa for sua escolha. Mas assim, desde que ela seja consciente. E não que ela seja movida pelos seus traumas e pelas suas angústias e pelos seus desvios. Desvios estes que você nem conhece. Entende? Então é isso. Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, se não tiver ficado claro, deixa aqui embaixo pra mim. É sempre uma honra, né? Fazer esse trabalho aqui com vocês. Eu gosto demais, assim, muito mesmo, assim. E é isso, assim. Quando a gente bater esses 50 inscritos por aqui, estamos no comecinho, né? Quando a gente bater 50 inscritos por aqui, provavelmente eu vou começar a abrir lives onde a gente vai trocar uma ideia, onde vocês vão tirar as dúvidas da vida de vocês, onde eu vou auxiliar vocês o máximo que eu puder, dando tanto conselhos que beneficiem vocês, né? E não conselho de amiga, não é conselho de amiga, mas é um conselho com esse olhar, né? Embasado embasado na neuropsicanálise e com esse olhar onde vai sempre te colocar em primeiro lugar, né? Com esse olhar que vai sempre fazer com que você, sim, pense nas pessoas que você ama, inclusive você. É muito sobre isso esse canal, esse cantinho dessa cura, né? Que eu fiz aqui pra nós e eu espero de fato que ajude muito vocês. Então, é isso. Me conta aqui embaixo se fez sentido, se te ajudou, se você ficou com alguma dúvida. E eu tô aqui com vocês pra gente construir esse lugar de acolhimento, de cura, certo? É isso. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e as informações sobre os meus atendimentos no Umprão estão aqui embaixo também, tá? Meu site, tudo isso, vocês conseguem me acessar por ali. E é isso, no mais, eu fico aqui à disposição de vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau.